E agora vamos para Malaquias, né, que é o texto que todo cristão conhece, né? Pensa que conhece. Ai, Jesus querido. Ai, meu Deus. Malaquias, capítulo 3. Muito bem, irmãos. É assim, olha. Sempre quando alguém pergunta para mim sobre o dízimo, eu em seguida pergunto para a pessoa assim, aonde está escrito sobre o dízimo? E a pessoa fala, Malaquias 3:10. Ah, muito bem, você conhece, hein? Conheço. Eu falo assim, e o que está escrito em Malaquias 3:9? Aí a pessoa não sabe. Ah, peraí, eu não me lembro. Eu falo, não é que você não se lembra, é que você não conhece, porque o teu pastor não lê. Está escrito assim, Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então, irmãos, Jeová queria que o dízimo fosse exatamente da forma que ele mandou. E ele não perdoava, não. E ele diz assim, com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim toda a nação. E é o que está acontecendo com a igreja de hoje. O povo está dando dízimo, mas não recebe a bênção. Por quê? Porque não está fazendo do jeito que foi pedido para o judeu. Tanto que eu disse no começo, né? A antiga aliança de Gênesis a Malaquias, ela foi escrita do judeu para o judeu. Não tem nada a ver com o brasileiro, né? E aí, irmãos, então no versículo 10 é que vem aí a grande surpresa. E agora, Malaquias 3:10 diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, Tezevaote, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então, irmãos, quando eu converso com alguém e eu pergunto, né, onde que está escrito sobre o dízimo? Ele fala, Malaquias 3:10. E eu digo assim, como está escrito? Ah, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu falo, para aí, a tua igreja é casa do tesouro? E a pessoa não sabe responder, porque ele vai dizer, claro, não, minha igreja não é casa do tesouro. E eu digo assim, olha, se a tua igreja for a casa do tesouro, está tudo errado. Está tudo errado. Então aqui, Jeová está mandando levar os dízimos à casa do tesouro. Depois ele diz assim, para que haja mantimento na minha casa. E eu pergunto para a pessoa, o que você leva para a tua igreja lá? É mantimento? Ele diz não. E eu pergunto para ele, o seu pastor é um sacerdote levita? Ele diz não. E eu digo, e você quando dá o dízimo entrega também sacrifício de sangue? Holocausto? Não. Eu falo, então está tudo errado. Então estão usando o texto errado para cobrar o dízimo. Então, irmãos, nós hoje estamos explicando por que você não deve dar o dízimo. Porque dando o dízimo ou não, você vai receber maldição. Por quê? Porque não é feito da forma que Jeová pediu. E o dízimo quem pede não é o Senhor Jesus. E nós vamos ver isso agora. Vamos passar para o Novo Testamento. Vamos ler agora textos do Testamento do Senhor Jesus e entender mais um pouquinho sobre o dízimo. No livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 9, Jesus faz aqui um comentário sobre o dízimo. Vamos ver o que é que Jesus fala. Lucas 18, do 9 ao 14, diz assim, e disse também esta parábolas a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então vamos dar uma paradinha aqui e entender essa parte. Jesus está contando uma parábola onde um fariseu e um publicano subiam ao templo. E o fariseu batia no peito e dizia assim, olha, eu não sou ladrão, eu não roubo como os muitos por aí.
porque eu faço tudo que a lei manda, faço tudo aí que Jeová mandou, né? E não sou adúltero, tal. E ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos. Então esse sujeito, ele batia no peito como ele era honesto, como ele estava correto. E ele queria se justificar nas suas próprias obras. Então agora nós vamos para um outro áudio para entender como que as coisas acontecem com Jesus. Então no versículo 13 de Lucas 18, né, a partir do versículo 13, diz assim: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, irmãos, veja que o assunto aqui é o dízimo. Ou seja, 2 religiosos, né? Um fariseu e um publicano. O fariseu, irmãos, é aquele que fazia e relatava para todo mundo, né? Olha, eu dou dízimo, eu jejuo, eu não sou prostituto, não adultero, tal. E o outro, o publicano, ele batia no peito e dizia: ah, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo dar o dízimo. Eu não consigo jejuar, eu não consigo estar na igreja todos os dias. E aí Jesus então dá o parecer dele, dizendo assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Ou seja, o publicano saiu justificado, aquele que não dava o dízimo, aquele que não conseguia jejuar, porque aqui Jesus está mostrando 2 lados, um que fazia e outro que não fazia. E Jesus diz: porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja aí o que é que Jesus fala sobre o dízimo, né? Então quando disserem para você que Jesus falou do dízimo, você fala: falou sim, falou mal do dízimo. Falou que o camarada se justifica no dízimo e não tem, e isso não é legal. Já no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, também aqui, o assunto aqui também é dízimo, né? E aí Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então aqui, irmão, Jesus está dizendo que é para o judeu dar o dízimo, porque Jesus estava falando com o judeu. Então quando alguém disser para você, mas Jesus falou lá em Mateus 23 que é para dar o dízimo, porque Jesus falou assim: olha, você deve fazer isto e não abominar aquilo. Ou seja, você quer dar o dízimo do hortelã, do entro, do coentro, do milho, do azeite, do que você quiser, você pode dar, mas você não pode deixar de dar o dízimo. Olha lá, você não pode deixar de dar o dízimo do juízo, da misericórdia, da fé. Então as pessoas pensam, irmão, que dízimo é somente chegar lá, colocar o dinheirinho no envelope, volta a dizer, virar as costas e ir embora. Mas Jesus está dizendo não. Mesmo porque, volta a dizer, Jesus aqui estava falando para o judeu. Jesus não estava falando para os gentios. Dízimo não foi estipulado para o gentio, foi estipulado para os judeus. Né? Muito bem, meus irmãos. Eu tinha gravado aqui, mas a guerra aqui é tão grande que não saiu. O último texto que nós vamos ler está no livro de Hebreus, no capítulo 7, no versículo 4 e 5. Então, os irmãos acompanhem aí comigo. Livro de Hebreus, capítulo 7, também fala sobre o dízimo. E para que os irmãos entendam, o livro de Hebreus é o livro escrito por judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? Eram judeus que viviam segundo a lei
e passaram para a graça, porque aceitaram o Messias. Então, nós vamos. E eles falavam da lei comparando com a graça. Então, tudo que você ler no livro de Hebreus, você precisa entender que eles estão fazendo uma comparação entre a lei e a graça. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 4, versículo 5, diz assim: Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Muito bem, irmãos, esse texto aqui está dizendo que Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Porém, ele deixa bem claro aqui que só quem podia pôr a mão no dízimo era os filhos de Levi, ou o sacerdote descendente de Levi, porque tinha sacerdote de outras tribos. Mas o sacerdote que poderia pegar o dízimo era o sacerdote que ficava no templo, no santuário, para receber os sacrifícios de sangue. Então, aqui, no livro de Hebreus, os israelitas estão dizendo que somente quem podia tocar no dízimo eram os levitas. Então, por que hoje os pastores recebem maldição em vez de bênção? Por quê? Porque eles estão fazendo de forma errada. Não é qualquer um que pode pôr a mão no dízimo. Primeiro que nós dissemos, né, o dízimo é para o judeu, não é para o brasileiro. Porém, eles querem tomar o dízimo, né? O dízimo não é para o Edir Macedo, o dízimo não é para o Samuel Ferreira, o dízimo não é para os pastores de hoje, porque aqui diz que para se pegar no dízimo, e aqui nós não estamos lendo mais na Antiga Aliança, nós estamos lendo no Testamento do Senhor Jesus, e aqui está dizendo que o dízimo era dado para o sacerdote levita, ou seja, para o sacerdote descendente de Levi. Ok, meus irmãos? Então eu agradeço a Deus aí pela vida de vocês, por aquilo que pudemos passar aqui. Agradeço a Deus por essa aula aí e que você aprenda direitinho essa parte e possa falar aí para as pessoas que você conhece, que hoje as pessoas estão dando dízimo e estão recebendo maldições, porque não fazem de forma correta. Então, para os irmãos que estão chegando hoje, nós temos aí pelo menos 2 irmãos ou mais chegando no grupo aí pela primeira vez. Nós demos aqui 3 estudos falando sobre, 3 quarta-feiras em seguida, falando sobre as coisas ocultas do reino. E nós mostramos que Jeová é o Deus das trevas. Por isso que Jesus Cristo vem como luz do mundo. E se os irmãos quiserem, eu posso estar recuperando esses áudios e estar passando para os irmãos, porque é bastante interessante para os irmãos entenderem o fato de Jesus precisar vir a este mundo e bem como luz, né? E a gente sabe que só se acende uma luz aonde está escuro. E esse mundo, na antiga aliança, ele vivia em escuridão. Por isso que Jesus veio como luz, né? E aí Jesus fala, né? Quem caminha nas trevas tropeça, cai, vem para a luz e assim por diante. E nós temos esses áudios e eu posso estar enviando para os irmãos se quiserem, tá ok? É só dar uma autorização e nós chamamos no particular e entregamos para cada um em particular, tá bom? Deus abençoe a todos.